Agora com imagens ao vivo lá de Brasília, acompanhar a votação, porque o plenário do Senado já vai fazer a votação agora, novamente, em segundo turno. Eles estão agora no plenário ao vivo, a votação terminou agora há pouco. A aprovação dessa PEC, proposta de emenda à Constituição, 53 votos a 9, e agora a matéria segue para análise do segundo turno. Um questionamento que fica, aí eu não sei se é possível a gente voltar com a nossa repórter lá de Brasília, Luciana Amaral, se houve alguma emenda, se houve algum questionamento. Luciana está comigo agora. Luciana, daqui a pouco a Luciana entra com a gente, mas um questionamento houve alguma emenda de plenário, Luciana, para alterar algum ponto da proposta de emenda à Constituição ou não? O projeto, pelo visto, como houve votação aí muito alta no plenário, acredito que não houve emenda de plenário para poder tentar alterar a proposta? Oi, Leandro, tudo bem? Boa noite novamente. Não, por enquanto, então, o texto segue como está, inclusive conforme ele foi aprovado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça daqui do Senado Federal. Realmente, então, foi aprovado por 53 votos favoráveis e 9 contra. Lembrando que o mínimo necessário era de 49 votos favoráveis. Foi aprovado, teve aí, então, uma margem, mas só para ressaltar, foi menos do que o relator Efraim Filho esperava, viu? Mais cedo ele estava falando que ele esperava pelo menos 60 votos favoráveis para a aprovação dessa PEC. Ao longo aqui da tarde, nesse início da noite, até demorou um pouco a ter um quórum maior, aos senadores, né, marcarem presença no plenário. Eles até tiveram que fazer um pouquinho ali de força-tarefa para todo mundo comparecer. Eu conversando ali com um senador da oposição, até perguntei o que está acontecendo, porque os governistas até estavam dando presença, viu? Aí ele falou, é porque a gente estava achando que talvez fosse só a discussão e que a votação poderia ficar para amanhã. Mas então a oposição ali se organizou e conseguiu então levar esses senadores para ter o quórum suficiente na avaliação deles, então aprovar essa PEC. Foi aprovada por 53 votos a 9, mas ainda menos do que era a expectativa do relator Efraim Filho. Agora, então, nesse momento, os senadores já estão votando o segundo turno dessa proposta. É uma segunda rodada de votação. A perspectiva é que o placar seja mais ou menos parecido. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tinha mesmo comentado dessa possibilidade de se fazer essa segunda rodada de votação ainda hoje, dependendo do resultado. Então, pelo visto, realmente, ele achou que dá conta, né, de aprovar, de votar essa PEC ainda numa segunda rodada, ainda hoje. É isso que está acontecendo. Depois que passar aqui pelo Senado Federal, essa proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Leandro, volto contigo. Obrigado, Luciana, pelas informações. A gente, portanto, acompanha imagens ao vivo do plenário. Neste momento, falam os parlamentares, senadores, porque daqui a pouco vai sair o resultado do segundo turno da votação. Mas como já foi votado o primeiro turno, aí não há diferença, não há nenhum risco, por exemplo, de acontecer da pauta não ter voto. Isso aí é muito difícil acontecer quando o presidente do Senado coloca em votação as duas matérias ao mesmo tempo. De autoria do presidente, as duas matérias não, os dois turnos ao mesmo tempo. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, a alteração à Constituição, diz que caberá à autoridade pública definir, de acordo com o caso concreto, se a pessoa flagrada com a substância ilícita irá responder como traficante ou usuário. Nesse último caso, como usuário, a pessoa será condenada a pena alternativa, a prisão encaminhada para tratamento contra a dependência. Enfim, essa, portanto, é uma votação, há imagens ao vivo que você acompanha do Senado Federal e, como disse a nossa repórter Luciana Amaral, a matéria, após a aprovação do segundo turno, segue para a Câmara dos Deputados. Vale destacar que, segundo ainda a nossa repórter Luciana Amaral, não há a apresentação pelas bancadas e também pelos senadores de emenda de plenário, que é um recurso que os parlamentares usam para tentar alterar algum ponto. Não, o texto segue conforme a aprovação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. O que a gente observa agora são os senadores aí em fila para poder falar ao microfone de à parte no plenário do Senado.
sigo. Mas porque foi detectada no sangue a droga... Então, expectativa, Pedro, portanto, então, nunca aconteceu, pelo menos que eu me lembre na última década, de um presidente colocar uma matéria em votação e ter alteração no segundo turno. O presidente já aproveita já o quórum alto e coloca em votação no primeiro e segundo turno para poder passar de uma vez e ganhar tempo e mandar a matéria para o Senado. Ou seja, não vai haver novidade aí, acredito eu, que talvez até uma mudança de votação, mas não muito expressiva.